Fala, galera! Sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia. É isso mesmo! E no episódio de hoje iremos ler e estudar Eclesiastes, capítulo 7. Portanto, já vão pegando as Bíblias que vocês já têm, vão pegando lápis, caneta, borracha, lapiseira, canetinha, marca-texto, post-it. Já vão abrindo aí Eclesiastes, capítulo 7, vai se ajeitando aí na tua poltrona, no teu sofá, na tua cama, no teu carro, no teu trabalho, aonde quer que você esteja neste momento ouvindo este episódio do Bora Ler a Bíblia. Pega aí sua bebida favorita, pega o teu chá, teu café, tua água, teu suco, teu refri, enfim, ajeite-se, prepare-se, porque agora iremos ler e estudar Eclesiastes, capítulo 7. No episódio anterior, nós estudamos Eclesiastes capítulo 6, que é o menor capítulo do livro de Eclesiastes, e como eu disse no último episódio, ele funciona como um capítulo de transição. Ele sente, o Eclesiastes, o mestre, o pregador, Salomão, ele sente que algo falta nesse rolê. Ele sente que tem alguma coisa que não está certo, né? A gente viu isso. E no verso 12, no último verso do capítulo 6, e isso é muito importante, esse verso ele vai dar o tom, ele vai definir o tom do capítulo 7. Porque vamos lembrar, né, de novo, quando Salomão escreveu isso aqui, ele não escreveu dividindo isso em capítulos, dividindo isso em temas, dividindo isso em versículos, isso não existia, era uma coisa só. Então, quando você está lendo isso daqui, a gente tem que tentar entender de que não existe uma divisão de capítulos. Então, quando você termina de ler o verso 12 do capítulo 6 e vai para o verso 1 do capítulo 7, tem que entender que tudo isso é uma continuação de uma linha de raciocínio que Salomão está seguindo. E a pergunta base que levanta no verso 12 do capítulo 6 é: quem sabe o que é bom? Se você for lá, na minha versão tá assim, né? Quem sabe como é melhor passar os dias? Mas, em outras versões, que é mais o aproximado e mais correto do hebraico, é quem sabe o que é bom? Por que ele faz essa pergunta? Porque agora a humanidade, desde a queda, lá no Jardim do Éden, Gênesis 3, já não sabe o que é bom. E é muito importante a gente, antes de começar o capítulo 7, realmente relembrar um pouquinho desse rolê lá de Gênesis. Porque a palavra conhecer, saber, né? Ela é muito mais do que um negócio do hebraico, né? No pensamento hebraico bíblico aqui que a gente está estudando, ela é muito mais do que o conhecimento que a gente tem, sabe? Esse conhecimento teórico de você estudar alguma coisa, sentar na frente de um livro, ler e você adquirir conhecimento e você saber sobre alguma coisa. No hebraico, o conhecer tem muito mais a ver com experimentar, com relacionamento, com realmente ação. Não é algo estático, não é algo parado. O conhecer é dinâmico e é uma experiência existencial. Então, a gente, quando Salomão fala, quem sabe o que é bom, ou tipo assim, não saber o que é bom, significa que a gente é incapacitado de experienciar o que é bom. Nós somos incapacitados de sermos bons. E isso aconteceu lá na queda, lá em Gênesis 3, versos do Gênesis 3 inteiro, que fala, né, quando o ser humano vai lá na árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui eu preciso que vocês entendam, realmente, né, essa parte de conhecer. Tanto que conhecer, né, quando fala que Adão teve relações sexuais com Eva para ter Abel e Caim, a palavra, né, no hebraico é conhecer. Então Adão conheceu Eva e ela teve um filho. Esse conhecimento, ele pressupõe realmente algo dinâmico, experiência, né, não algo estático. Então o ser humano, vamos parar para pensar, o ser humano antes da queda, ele era inteiramente bom. Ele não conhecia o mal. Ele só, entre aspas, conhecia o bem por causa da própria natureza que ele foi criado. O ser humano, a humanidade, né? E aí é interessante, a humanidade usada, a palavra para humanidade usada no hebraico é Adam. Olha que interessante, né? Que é de onde deriva a palavra Adão, né? Mas Adam é usado para definir humanidade. Enquanto para definir masculino e feminino é Ish e Ishá no hebraico. E eu tô falando isso porque lá na frente, no finalzinho do capítulo 7, isso vai ter implicações importantíssimas. Então a humanidade, antes da queda, ela era conhecedora só do bem. Por quê? Não que ela tinha experienciado o bem e o mal, não, mas é porque ela foi feita. A humanidade foi feita boa, perfeita, foi feita por Deus. Então, quando o ser humano ele é conhecedor só do bem, ele tem essa perspectiva do que é o mal.
Ele sabe, né? A humanidade, isso que, cara, me deixa louco, cara. Porque a humanidade, vamos lá, Adão e Eva, eles sabiam o que era errado sem ter experienciado o errado. Eles não precisavam ter comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eles já sabiam que era errado, eles sabiam que era contra o que Deus tinha falado. Deus falava, não coma, é uma lei, isso aqui é errado, não pode, não faça. Eles, por ter essa natureza intrinsecamente boa antes da queda, eles sabiam que era o bom por eles serem bons. Eles experienciavam que era ser bom, a humanidade era boa, sem precisar fazer nada, porque a natureza já era assim. E eles sabiam discernir o que era errado, isso que era importante. Eles sabiam que aquela parada lá, que era representada pela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles sabiam que aquilo era intrinsecamente mal, errado. Por quê? Simplesmente porque Deus falou. Ponto. Mas aí a gente sabe, né, que ambos ali, a humanidade cai. E agora eles passam a ser conhecedores do bem e do mal. Agora, o conhecedor... Lembra que conhecimento aqui tem a ver com experiência? Agora a humanidade, além de ser conhecedora do bem, da natureza que ela tinha sido criada, agora ela passa a ser uma conhecedora que teve experiência do mal. Conhecedor do bem e do mal. E agora esse é o tom. Porque a pergunta que Salomão lança em Eclesiastes capítulo 6, verso 12, fala, quem sabe o que é bom? Porque agora a humanidade, eu e você, desde a época de Adão e Eva, nós nos encontramos em uma posição que não temos mais essa perspectiva. Buscamos fazer o bem, mas muitas vezes a gente está acabando fazendo o mal. Essa parada entre bem e mal está misturada, a gente não consegue discernir o que é bom e o que é mal. A gente não sabe, porque agora a gente tem um relacionamento de experiência com os dois e isso dá um bug na nossa mente. A gente não consegue definir o que é bom e o que é mal. Nós não podemos por nós mesmos definir o que é bem e o que é mal porque estamos experienciando o bem e o mal e isso agora na nossa natureza é o que dita a natureza humana desde a época da queda. E esse questionamento, essa perspectiva de nós não sabermos discernir entre o bem e o mal vai definir o tom aqui do capítulo 7. Por isso que eu tive que fazer essa introdução. Porque agora, de novo, Salomão está escrevendo de uma perspectiva que, cara, que é impossível de se discernir. A humanidade saber por si mesma, por si só, o que é bom e o que é mal. Então vamos começar então e a gente vai fazendo os comentários, né, pertinentes aí nos momentos que aparecerem. Capítulo 7, então, verso 1, na minha Bíblia, que está na nova versão transformadora, NVT, começa assim. Uma boa reputação vale mais que perfume caro e o dia da morte é melhor do que o do nascimento. É melhor ir a funerais que ir a festas, afinal todos morrem, e é bom que os vivos se lembrem disso. A tristeza é melhor que o riso, pois aperfeiçoa o coração. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. Então eu vou parar aqui, né? Lemos aqui do verso 1 até o verso 4. Quando a gente para, né, e lê isso aqui, a gente fala assim, caraca, velho. Ele fala, mano, a tristeza é melhor que o riso. Aperfeiçoa o coração. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. Lá no começo fala que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. A gente tem que parar pra pensar aqui agora de novo. Ele começa abrindo, falando sobre a reputação, sobre o valor do nome, né? Pessoas com uma boa reputação, né? Isso vem também da própria sabedoria egípcia que Salomão está emprestando, né? A gente viu isso lá na introdução, né, do livro de Eclesiastes. Caso você não tenha visto a introdução, vá lá pro episódio da introdução do livro de Eclesiastes que eu explico um pouquinho melhor sobre o emprego da sabedoria egípcia aqui nos escritos de Salomão. Essa noção vem da reputação, vem da sabedoria egípcia de que um bom nome ela é perpetuado. Um bom nome ele transcende a morte. Você se torna imortal através do seu nome. De fazer um nome, uma reputação para você. Então as pessoas vivem, nascem, crescem e morrem. Uma má reputação, você não fez nada, não acrescentou nada, acabou, né? Agora, uma boa reputação vale mais. Por isso que ele compara aqui que o dia da morte, ele emenda, né, que o dia da morte é melhor do que o nascimento, porque na morte, ali, na visão de Eclesiastes, é quando você transcende, o seu nome, ele vai ser perpetuado, a sua boa reputação, ela vai transcender a morte, ela vai se tornar algo, entre aspas, ali, eterno. Mas o que ele fala assim, é melhor ir a funerais do que ir a festas, e é bom que os vivos se lembrem disso, por quê? Porque a morte nos ajuda a colocar a vida na perspectiva correta. E isso fica claro, né? Porque assim, nossa, você pode pensar que Salomão tá incentivando a gente a viver pessimista o tempo todo, que a gente precisa viver pensando na morte o tempo inteiro, tipo assim, meu Deus, ele fala, né, que a tristeza é melhor que o riso, mas a perspectiva que ele tá colocando, a chave vem no verso 4, que o sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir, por quê? Porque a morte te ajuda a colocar a vida na perspectiva correta. Se você que tá ouvindo já passou por alguma experiência próxima de você, com luto, com morte, pessoas próximas, queridas, que você amava, e você passou por isso, você sabe que você nunca é mais o mesmo. Você nunca mais é a mesma pessoa. A vida tem outra visão, a comida tem sabor diferente, a bebida tem sabor diferente, as experiências têm sabor diferente. Por quê? Porque, segundo Eclesiastes, a morte te ajuda a meio que dar uma limpada nas vaidades.
onde ele falou até agora, né, até o capítulo 6, que tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo é ilusão, né, isso tudo não faz sentido, essas coisas que não fazem sentido e que são vaidade, a morte te ajuda a realmente te colocar uma perspectiva e limpar aquilo que é tolice, que não vale a pena, que, enfim, que ele fala que o tolo só se pensa em divertir, né, no verso 4. A tolice, o insensato, ele só pensa na diversão, ele não pensa nas coisas que realmente valem a pena na vida. Não que a diversão ou estar feliz seja algo ruim, mas é que o que Salomão está colocando aqui que realmente em perspectiva da finitude da vida, você começa a colocar as prioridades certas na tua vida. Ou pelo menos deveria te colocar as perspectivas certas, né? Não que é pra gente, e de novo, não é que ele tá incentivando a gente aqui a viver uma vida de eterno luto, eterno pessimismo. Ele fala aqui que o sábio pensa na morte com frequência, não no sentido dele, meu Deus, não, porque o sábio, quando ele coloca a vida sob a perspectiva que isso um dia vai acabar, que vai ter um fim, o sábio sabe que ele tem que colocar a vida dele no caminho mais assertivo possível, para ele viver essa vida aqui realmente uma vida plena, uma vida cheia, uma vida com sentido, porque logo mais ele vai morrer. E por viver uma vida plena, cheia de sentido e do jeito certo, que nós iremos ver aí logo mais, né, ao longo do livro de Eclesiastes, que é viver isso, uma vida plena, isso te eternizará, né? Que essa boa reputação, ela transcende a morte. Por isso que é muito melhor você ser sábio e viver uma vida longe das vaidades, limpar as vaidades da frente, do que você viver como um tolo, querendo se divertir por se divertir. A diversão por si só, o fim nela mesma, sabe? É isso que é o negócio. O tolo, ele se diverte pelo fim nela mesma, de diversão, dane-se o resto, né? Isso é ser tolo, isso é ser idiota, isso é você viver uma vida de vaidade, uma vida sem sentido nenhum. Enquanto você coloca a vida sob uma perspectiva de finitude, de que ela vai ter um fim, o sábio, quando ele pensa que ele vai ter um fim, ele não se ilude que ele vai viver eternamente, ele limpa essas ervas daninhas da vida, ele dá aquela limpada no pó da vida, nas arestas, para tentar viver uma vida focada e orientada ao mais absoluto que ele pode dar. Sabe aquela uma frase que eu usei, né? Seja a sua melhor versão, né? Busque a melhor versão de si mesmo. Aqui Salomão está dizendo que quando você coloca a vida sob essa perspectiva, você vai se orientar para a sua melhor versão possível. A melhor versão que você pode encontrar, né? É isso que ele está querendo dizer. Verso 5. É melhor ouvir a repreensão do sábio do que o elogio do tolo. O riso do tolo some depressa, como espinhos que estalam no fogo. Isso também não faz sentido. A extorsão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. A gente já viu isso, né, sobre dinheiro e tudo, mas como o dinheiro pode corromper o dinheiro em si mesmo, né, a busca do dinheiro por si só, em busca de riquezas, ele fala que isso corrompe o sábio, inclusive, né? E agora, olha só, verso 8. Terminar algo é melhor que começar. A paciência é melhor do que o orgulho. Não se ire facilmente, pois a raiva é a marca dos tolos. Verso 8 e verso 9 aqui é muito interessante, né? Ele fala que na minha versão, terminar algo é melhor que começar. E ele coloca, né, que a paciência é melhor do que o orgulho. É muito louco isso, né? Porque a gente vive... Nossa, cara, eu coloco isso pra mim, né? Eu tenho TDAH, né? E como é fácil pra mim começar uma parada, ter aquele faísca inicial, né? Aquele fogo inicial de começar, aquela vontade, aquele ímpeto, mas no meio do caminho, né? Por ser TDAH, né? Aquele fogo no começo, onde um projeto ele vai se esvaindo ao longo do caminho, né? E, obviamente, ele não tá falando aqui de quem tem TDAH, mas eu sei muito bem como é essa dificuldade de terminar algo que eu comecei. Mas aqui ele tá falando, Salomão tá falando de como a humanidade é assim, né? É muito fácil você querer morrer por Cristo. É muito fácil, né, você morrer por Deus. O difícil é você viver uma vida inteira por Ele. É isso que Salomão tá querendo dizer aqui, cara. O processo te ensina muito mais, né? Essa paciência de você encarar a vida nesse processo de descoberta do que é bom, da descoberta do que realmente vale a pena, esse processo que vai te ensinando, essa experiência de conhecer isso é melhor, né? É por isso que ele fala que terminar é melhor que começar. Começo todo mundo começa. O término da parada, e aqui ele tá colocando também sobre a perspectiva de uma vida inteira, né? Você terminar uma vida cheia, uma vida plena, uma vida que te fez experienciar e conhecer coisas, né? Ter essa paciência, tanto que ele fala que nessa paciência é melhor do que o orgulho, porque o orgulho talvez venha de algo que não é meio que um oposto à paciência, né? Porque o orgulhoso ele já se orgulha das paradas que ele às vezes nem sabe como que vai terminar. Enquanto o paciente ele não se orgulha porque ele sabe que uma hora ele tá em cima, outra hora ele tá embaixo. O paciente ele espera, ele aprende através do processo. O orgulhoso muitas vezes já tá se orgulhando de algo que o orgulho precede a queda, né? Precede a ruína, né? Então ele contrapõe esses dois, né? E ele fala, né, de novo, no verso 9, não se ire facilmente, porque essa raiva, que deriva da arrogância, que deriva desse orgulho, é a marca dos tolos. Você saber demais, você se achar o cara, você se achar o religiosão, você se achar que sabe tudo da palavra de Deus, se você se acha o super mega ultra cristão, e isso faz você ter raiva, ter orgulho sobre os outros, né? Salomão fala que isso aqui é a marca dos tolos, dos idiotas, dos tontos, né? Seja paciente.
A gente vai ver isso logo mais ali na frente, né? Que não faz sentido você ser orgulhoso, você se irar por conta da sua sabedoria, entre aspas, do que você pensa que você sabe ou não. Né? Não faz o menor sentido. Não viva saudoso dos bons e velhos tempos, verso 10. Isso não é sábio. A sabedoria ainda é melhor quando acompanhada do dinheiro. Ambos são proveitosos debaixo do sol. Tanto sabedoria como dinheiro dão proteção. Mas somente a sabedoria preserva a vida. De novo aqui, né? Ele contrapondo essa questão de você depositar tua esperança na grana, tua esperança no dinheiro. Ele fala que, bom, eles são bons, eles são proveitosos, né? A sabedoria e o dinheiro são proveitosos, ambos dão proteção. Ele fala, mas somente a sabedoria preserva a vida. Dinheiro não te preserva, parça. Você pode achar que te preserva, você pode achar que dinheiro vai te preservar a vida. Mas não. Não adianta colocar e depositar a tua vida em correr, como a gente já viu, né? De novo, Salomão já falou sobre isso em capítulos anteriores, sobre como ir atrás do dinheiro é correr atrás do vento, né? Não faz sentido, né? Você correr atrás do dinheiro pelo dinheiro em si. Verso 13. Aceite o modo como Deus faz as coisas, afinal, quem é capaz de endireitar o que ele fez torto? Desfrute a prosperidade enquanto pode, mas quando chegarem os tempos difíceis, reconheça que ambos vêm de Deus. E lembre-se de que nada é garantido nessa vida, né? É isso. A gente não sabe os motivos por detrás dos tempos difíceis. Desfruta a prosperidade, mas quando chegar os tempos difíceis, reconheça também que isso vem de Deus. Ele não tá falando pra você desfrutar dos tempos difíceis, mas é pra você entender que ambos, os tempos bons e os tempos ruins, vêm de Deus. E tudo, né, conforme o próprio Salomão fala, né, tudo se repete, não há nada de novo embaixo do sol. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de coisas boas, há tempo de coisas ruins. E isso vem de Deus, a gente não sabe qual é o propósito pra vir tempos difíceis. Então não fique xingando, não seja tolo de pular e saltar em conclusões, né? Já tirar a conclusão e querer xingar Deus e querer... Não, porque a gente não sabe. Ambos vêm de Deus, tempos bons e tempos ruins. Aproveite a prosperidade. Mas quando chegar o tempo difícil, reconheça também que isso vem de Deus. Nada é garantido nessa vida. Hoje você tá bem. Amanhã você pode estar mal, né? Do mesmo jeito que hoje você tá mal e amanhã você pode estar bem. Ambos, os tempos bons e os tempos difíceis, vêm de Deus, né? Por isso que é bom a gente saber aproveitar e desfrutar essa prosperidade, os tempos bons, para quando vier os tempos difíceis, saber que isso também está sendo, vem sob a tutela de Deus. Deus deixa acontecer os tempos difíceis, mas a gente não sabe com qual propósito, a gente não sabe, a gente não entende. Os caminhos de Deus são, né, muito maiores que os nossos caminhos, os planos de Deus são infinitamente maiores que os nossos planos, a gente não consegue acessar esses planos de Deus. Por isso que é bom a gente ter essa humildade de aceitar tanto os tempos bons quanto os tempos ruins. Verso 15. Vide tudo nessa vida sem sentido, incluindo justos que morrem cedo e perversos que têm vida longa. Portanto, não seja justo nem sábio demais. Por que destruir a si mesmo? Tampouco seja perverso demais. Não seja tolo, por que morrer antes da hora? Preste atenção a estas instruções, pois quem teme a Deus evita os dois extremos. Sabe, de novo, vem daquela introdução que eu coloquei, que o bem e o mal nessa terra, eles estão misturados. E aqui Salomão, ele encontra dificuldade em saber distinguir um do outro, né? De novo, isso aqui não é uma perspectiva da perspectiva divina, não é uma perspectiva de Deus. Salomão está escrevendo aqui da perspectiva dele, de ser humano. Ele fala assim, cara, não ser justo nem sábio demais e nem perverso demais. Por quê? Porque, cara, ser perverso já é ruim. Ser perverso demais, ele fala, você vai morrer mais cedo ainda. Você já vai morrer perverso. Mas o perverso, quando é perverso demais, então ele fala assim, evita os extremos por quê? Porque talvez você querer ser sábio demais vai te tornar arrogante, vai te tornar orgulhoso, igual ele falou lá em cima. Essa raiva você vai se irar mais facilmente, porque você vai ser um cara impaciente, porque você não vai tolerar o outro. Essa sabedoria, entre aspas, demais humana, vai te tornar um cara orgulhoso, vai te tornar um cara impaciente, vai te tornar um cara intolerante. E assim como você ser perverso, né? Demais ele já é mal por si só, e o perverso ao extremo ainda vai acabar com a vida curta. Olha que esse dilema que Salomão tá enfrentando. Ele tá procurando, cara, ele tá procurando entender, mas ele não consegue por quê? Porque ele é um ser humano como eu e você, que somos conhecedores do bem e do mal, e portanto a gente não tem essa perspectiva, a gente não tem esse discernimento. Por nós mesmos, nós não temos discernimento de definir o que é bem e mal. Por mais que o ser humano lá no Jardim do Éden tentou falar para ele mesmo o que é bom e o que é mal, é Deus que fala que é bom e o que é mal. Não temos como acessar o conhecimento do bem e do mal por nós mesmos. Nós estamos aqui nesse bololô que a gente não, por nós mesmos, nós não conseguimos definir. E aí, verso 19, ó, a sabedoria torna o sábio mais poderoso que 10 líderes de uma cidade. A sabedoria vem de quem? Quem é a fonte da sabedoria? É Deus. A fonte da sabedoria dele não vem de nós. Nós, por nós mesmos, nós não sabemos discernir o que é bom, o que é mal, e fica nessa confusão, fica nesse negócio cinza, que não é preto nem branco, fica um bololô cinza que a gente não consegue discernir. E aí vem, né, verso 20, não há única pessoa na terra que sempre faça o bem e nunca peca, ou seja, todos pecaram. Não existe uma pessoa, se você está se achando a última bolacha do pacote aí, o alecrim dourado, que não peca, que não erra, não existe uma sequer pessoa na terra que sempre faça o bem, que nunca peque. Todos pecaram, verso 20 fala, todos pecamos. E ele continua, né?
Já que você sabe que ele te colocou, me colocou e te colocou no lugar, né? Você é pecador, pecadora, eu sou aqui que tô lendo essa Bíblia, estudando com você, sou pecador. Também ele fala assim, então não escute a conversa alheia às escondidas. Pode ser que ouça o seu servo falar mal a seu respeito. Pois você sabe muitas vezes que você mesmo falou mal dos outros. Então que adianta você ficar procurando, procurando essas coisas, porque, cara, não adianta. Você vai ouvir pessoas falando mal de você e você vai se achar no direito de condenar essa pessoa. Nossa, que absurdo essa pessoa falando mal de mim. Eu que sou tão bom, eu que sou uma pessoa tão perfeita, né? E você vai ter esse sentimento. Mas aí, o que Salomão tá querendo dizer é, cara, do mesmo jeito que você tá ouvindo pessoas falando mal de você, você vai ficar bravinha, você vai ficar, né? Você vai ficar, aquela amiga, entre aspas, falando mal de mim. Nossa, aquela pessoa é uma víbora, é uma cobra, ela fala mal pelas coisas das pessoas. E você já se coloca numa posição de superioridade em relação à pessoa que você sabe que tá falando mal de você, né? Só que Salomão tá falando aqui, mano, não faz isso, não corre atrás dessas coisas. É corre atrás do vento por quê? Porque você sabe muito bem que você mesmo já fala mal dos outros pelas costas. Todo mundo tá debaixo do mesmo balaio, tá todo mundo debaixo do mesmo sol. Tanto você quanto a outra que tá falando mal de você, todo mundo é fofoqueiro, todo mundo fala mal de todo mundo. Então não busca isso. Pra que buscar isso? Porque o buscar isso vai te levar a achar que você é superior a outra pessoa, sendo que você não é superior a outra pessoa. Moralmente aqui nessa terra, gente, ninguém é superior a ninguém, cara. Isso que é uma pira. Tem gente que se acha moralmente superior. Não, porque eu faço assim, eu faço assado, eu sigo isso aqui, blá, 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 blá. Não, velho, todo mundo é pecador, velho. Todo mundo é pecador, todo mundo tá debaixo do mesmo sol, todo mundo é igual. Não busque isso nas outras pessoas, não busque apontar os defeitos das outras pessoas, porque você vai estar buscando os defeitos em você mesmo. Todo mundo aqui é pecador, é isso que ele tá querendo dizer. E agora a parte final aqui, na seção final do capítulo 7, ele fala, a partir do verso 23. Sempre me esforcei para que a sabedoria guiasse meus pensamentos e ações. Disse a mim mesmo, seria sábio, mas não adiantou. Porque ele tá querendo, né, ser sábio por ele mesmo. Ele fala que a sabedoria está sempre distante. É difícil de encontrar. Procurei por toda parte, decidi encontrar sabedoria e entender a razão dos acontecimentos. Resolvi provar a mim mesmo que a perversidade é tolice e a insensatez loucura. E aí vamos parar aqui rapidinho. Então, de novo, né? Ele procurou por toda parte encontrar sabedoria. Essa sabedoria é muito inacessível, por quê? Porque a sabedoria não vem de nós mesmos, a sabedoria vem de quem? Vem de Deus. Ele é a fonte da verdadeira sabedoria, porque sem essa fonte da verdadeira sabedoria, a sabedoria aqui de baixo, ela é misturada. É bem e mal, você tá querendo fazer o bem, mas tá fazendo mal. E às vezes você tá pensando que tá fazendo mal, mas você tá fazendo bem. Salomão coloca essa dualidade debaixo aqui do sol que a gente não consegue discernir. Essa sabedoria tá inacessível, até para Salomão, que era o homem mais sábio dessa terra. E aqui ele continua, olha só. Verso 26 até o verso 29. Descobri que a mulher sedutora é mais amarga que a morte. Sua paixão é um laço e suas mãos são correntes. Quem agrada a Deus escapará dela, mas o pecador será pego em sua armadilha. E esta é a minha conclusão, diz o mestre. Descobri isso depois de analisar a questão por todos os ângulos, verso 27. Agora, verso 28. Embora tenha procurado repetidamente, ainda não encontrei o que busco. Entre 1000 homens, somente um é sábio, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Foi isto, porém, que descobri. Deus criou seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. E aqui você pode já estar achando, né? Meu Deus, olha esse Salomão, que misógino, que machista, falando mal da mulher, porque não existe uma mulher sequer sábia nessa terra. Você aí, mulher que está ouvindo isso agora, deve estar condenando Salomão. Mas quem que é esse Salomão para falar isso de mim? Mas, de novo, agora a gente precisa entender, né? Uma coisa muito, muito clara aqui. Quando ele tá falando aqui ele fala que descobrir a mulher sedutora, que a mulher sedutora é mais amarga que a morte, que ele fala que entre 1000 homens somente um é sábio. Aqui lembra o que eu falei lá no começo? A palavra para humanidade, quando na escrita hebraica, na língua hebraica, quando ele tá querendo se referir à humanidade como um todo, o ser humano, ele usa a palavra Adam. E quando ele tá querendo falar entre homem e mulher, de sexo, ele fala Ish e Isha no hebraico. Aqui, quando ele tá falando da mulher sedutora, talvez você já tenha estudado ou não, mas imediatamente tem que vir a imagem da mulher, a mulher virtuosa lá de Provérbios 31. Se você nunca leu Provérbios, leia, porque Salomão, que também escreveu Provérbios, olha só, ele compara a insensatez com uma mulher sedutora, e ele fala que a sabedoria é uma mulher, é a mulher sabedoria. Então ele personifica a sabedoria na figura de uma mulher. E a mulher sedutora a insensatez e a loucura também na personificação de uma mulher. Então, quando ele tá falando aqui, olha só, descobrir que a mulher sedutora é mais amarga que a morte, ele tá falando o quê? Da loucura, da insensatez. Quem agrada a Deus escapará dela. Dela quem? Da mulher? Não. A mulher, da insensatez, da loucura. E aqui ele fala, né, no verso 27, essa é a minha conclusão, aí verso 28. Eu tenho procurado repetidamente, ainda não encontrei o que busco. Entre 1000 homens, somente um é sábio. Mas entre as mulheres não chama sequer. Sabe o que ele tá querendo dizer aqui? Ele tá falando aqui que é até possível você achar um ser humano melhor que 1000. Um ser humano melhor que 1000. Que isso tá dizendo quão é raro encontrar isso num ser humano. Mas no que concerne, no que diz respeito à mulher sabedoria, é impossível, não é raro. É impossível achar essa mulher sabedoria entre toda a humanidade. Ele está querendo dizer que a sabedoria sempre vai estar além
do alcance do ser humano. Porque ele falou, no verso 20, que todos pecaram. Não tem um que peque. Então ele não está falando aqui de mulher, no sentido de mulher, sexo. Ele está falando da mulher aqui, ele está comparando a mulher aqui com a sabedoria e a mulher sedutora com a tolice. E isso a gente também tem, né, pelo próprio linguajar, falando de homem aqui, quando ele fala homem, entre 1000 homens, ele está falando a palavra Adam. Ele está falando de humanidade. Ele está falando assim, então, ter humanidade, eu achei uma pessoa, você pode achar até uma pessoa entre 1000 seres humanos que tenham essa sabedoria, né? Mas para achar a verdadeira sabedoria que vem de Deus, é impossível. A verdadeira sabedoria, a mulher sabedoria, né? Entre aspas, ela está além do nosso alcance porque é divino, é de Deus. Então, não, de novo, essa parte não está dizendo que mulheres são insensatas, que as mulheres não podem ser sábias, não tem nada a ver disso. É uma figura de linguagem, é uma expressão simbólica, poética, que Salomão compara a sabedoria a uma mulher, né? E você vai ver isso na mulher virtuosa, lá em Provérbios capítulo 31. E ele conclui no finalzinho, né, no verso 29, foi isto, porém, que descobri, Deus criou seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Deus criou seres humanos para ser justo, lá no Éden, mas eles buscaram maldade. São tolos. Por isso que, por nós mesmos, é impossível alcançar a sabedoria verdadeira. É impossível a gente discernir o bem e o mal, porque nós temos agora o conhecimento do bem e do mal, e por conhecer o bem e o mal, a gente não consegue se colocar fora dessa equação, em perspectiva para enxergar o que é bom e o que é mal. Então a gente, às vezes, buscando fazer o bem, a gente faz o mal, né? E é isso que ele conclui. Ele relembra, né, no final, Salomão relembra a gente que originalmente o ser humano foi criado justo, totalmente bom, mas desde a queda, o bom se misturou com o mal, e agora a humanidade está lutando para tentar discernir um do outro, tentar distinguir a diferença entre ser sábio e ser tolo. E que a gente, por nós mesmos, a gente vai falhar miseravelmente em tentar conseguir fazer isso. Beleza, gente? Terminamos aqui, então, o capítulo 7. Se você ainda não entendeu, reouça esse episódio, grifa. Se tiver perguntas, faça perguntas para mim. Estou aí tanto no Instagram quanto no TikTok, @GustavoFerelli. Você pode me procurar lá, é o principal canal aí de comunicação que eu tenho com a minha audiência, com você. E já agradecendo, né, mais uma vez a audiência, obrigado por vocês estarem acompanhando o Bora Ler a Bíblia. Se você tem gostado, por favor, compartilhe esse projeto com as outras pessoas. Se é a primeira vez que você está ouvindo isso, você deu um play aqui. Eu vi esse podcast que Bora Ler a Bíblia, esse é o último episódio aqui que eu vi, dei o play. O Bora Ler a Bíblia é isso, é esse projeto de ter cada episódio é um capítulo da Bíblia, né? Se inscreva, estamos em todas as plataformas aí de streaming, estamos no Apple Podcast, estamos no Spotify, estamos no Amazon Music, estamos no Deezer, estamos no Google Podcasts, estamos em todas as plataformas aí para você não ficar de fora. Beleza, gente? Mais uma vez agradecendo vocês, um beijo, um abraço e até o próximo episódio do Bora Ler a Bíblia, Eclesiastes capítulo 8. Um grande abraço, valeus e falou!